tema da mensagem é: a transformação vem de Deus. Eu coloquei a versão da NVI, tá? Diz assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus irmãos, os sacerdotes, deram início ao seu trabalho e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram e colocaram as folhas do portal no lugar. Em seguida, levantaram o muro até a torre do Sem, que também dedicaram a Deus, e prosseguiram até a torre de Hananel. Pai querido, nós sabemos que a Tua palavra é bendita, mas queremos que ela seja bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Você pode sentar? Nós temos pregado uma série de mensagens que nós temos chamado transformação, ou sendo transformado. E essa é mais uma dentro do livro de Neemias. Nós falamos sobre o papel de Neemias, nós falamos como que ele encarou a situação, como que ele confiou em Deus, como que ele conseguiu buscar e agilizar toda aquela situação na qual ele estava presente, porque ele sabia quem era o seu Deus. Então, continuando dentro desse momento, o capítulo 3 é um capítulo que às vezes você vai ler meio estranho, um monte de nomes, né? Mas são as pessoas que foram designadas estrategicamente como gestão, né, administrativa de Neemias. E eu falei no domingo retrasado, domingo passado eu não preguei, domingo retrasado eu coloquei aquela questão de que quando o Senhor usa Neemias, o Senhor traz uma estratégia para ele. E a estratégia para ele qual que foi? Cada pessoa teria uma designação. Amados, só aqui nós poderíamos falar muito sobre o meu papel e o seu papel. Hoje de manhã eu estive pregando numa igreja lá no Pequis, longe, bem longe. A última igreja, no último final da cidade, na última rua de Uberlândia. E uma das coisas que eu falei lá, numa igreja bem simples, eu falei exatamente isso sobre aonde Deus opera. E é interessante, porque eu não conhecia o local. E a palavra que Deus deu é exatamente isso. Quando eu e você estivermos no lugar que Ele quer que nós estejamos, tá? Ali nós podemos ser instrumento de bênção. Na Bíblia, a mensagem está assim, ó. Para quem não sabe, a Bíblia é a mensagem, a Bíblia de Eugene Peterson, ele parafraseou toda a Bíblia. Tem um pouco de eco, viu, Mara? Que não sei se isso é normal, se está bom aí para vocês. Amém. O sacerdote principal, Eliasibe, e seus colegas sacerdotes, logo se prontificaram e começaram a trabalhar na porta das ovelhas. Restauraram as portas, fixaram nos patentes, depois seguiram até a torre do Sem e a torre de Hananel. Amado, a primeira questão que eu quero chamar a atenção é que isso, um homem que viveu um país politeísta, mas que nunca esqueceu o legado deixado pela sua família. Nós temos dois exemplos que eu admiro, tanto Neemias quanto Daniel. Os dois viveres, nós estamos trazendo o contexto de hoje, talvez você falando, nossa, meu filho está indo para um país gelado com as coisas de Deus, ou nós estamos nos mudando para um país que não acredita mais em Deus, ou nós estamos começando a trabalhar numa empresa, onde essa empresa todo mundo é contra Deus, etc. Então nós podemos ficar colocando e contextualizando vários exemplos. Mas Daniel e Neemias me chamam a atenção por quê? Porque eles não se deixaram levar pelo ambiente. Eles mudaram o ambiente. E uma das coisas que eu e você precisamos entender é isso. Qual é o legado que os nossos pais deixaram para nós? Qual é o legado da sua mãe lendo a Bíblia para você? Por isso, pais, a importância de nós lermos a palavra de Deus para com os nossos filhos. Qual é o legado? Algumas pessoas falam assim, pastor, o senhor é um homem de oração. Meu amado, eu sou um homem de oração porque o que meu pai mais me ensinou foi a orar. Em toda a minha caminhada ele sempre falava, Silas, ora, Silas, ora, Silas, ora. Quase virou um refrão. Esse foi o legado que meu pai me deixou. Qual é o legado que você deixou para a tua família? Se você não deixou nenhum legado ainda, meu amado, ainda dá tempo de você deixar um legado de vida cristã autêntica. De um pai ou uma mãe que consegue trazer uma estrutura. Outra questão que chama muito a minha atenção é a vida de Daniel. Porque Daniel também viveu nesse contexto politeísta, nesse contexto difícil de ser cristão, mas ele tinha convicções no seu coração.
Meu amado, o grande segredo da vida cristã é quais são as nossas convicções. E aí tem um problema muito sério, porque hoje nós estamos vivendo um período que as convicções viraram um sincretismo. Tem pessoas que acham que simplesmente é levantar a mão, aceitar Jesus e pronto, já tem a carteira, o passaporte carimbado, Nova Jerusalém, só está esperando o arrebatamento. Não é isso. Isso não é vida cristã. Isso é salvação. Vida cristã é um processo diário. O apóstolo Paulo é o que mais escreveu sobre vida cristã. E ele vai usar algumas palavras no grego que é tremendas. Ele usa uma palavra no grego que é a palavra ergenomai. Vida cristã é algo que se transforma de dentro para fora. Paulo vai falar que eu e você nessa vida cristã precisamos aprender a ter uma vida diária e não frequentar a igreja. Igreja não salva. Mas ter um relacionamento com Deus. Aqui você vem para ter comunhão com os santos. Sim, nós somos os santos reunidos nesse lugar. Nós precisamos compreender essa verdade. Cada sonho, meu amado, precisa de um plano de ação. A vida de Neemias foi quando ele escuta a situação dos muros, ele começa a sonhar. Nós hoje, nesse momento de uma igreja triunfalista, que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai dar, Deus vai dar, nós não sonhamos e nós entendemos errado o que é sonhar. Hoje de manhã eu preguei lá nesse local sobre a palavra no hebraico, ayala. É uma palavra no hebraico que significa que eu e você precisamos maquinar, operacionalizar os nossos sonhos, mas diante do projeto de Deus. Então o que seria isso na prática, pastor? Seria o seguinte, o que Neemias fez. Neemias, quando ele escuta o estado que estava, a situação de Jerusalém, ele começa a pensar. Primeira coisa que ele pensa, não é isso que Deus tem para a minha família, vamos contextualizar. Segunda coisa que ele pensa, espera aí, os planos de Deus, as orações dos meus pais, as orações dos meus avós, ou as minhas próprias orações, me levou a entender que o plano de Deus para a minha vida não é apenas prosperidade, mas também é relacionamento. Então Neemias entendeu que aquela cidade totalmente detonada, cheia de entulhos e lixo, o povo não teria condições de adorar a Deus. Porque muitos acham que Neemias quis restaurar os muros para Jerusalém ficar bonita. Meu amado, a preocupação de Neemias foi outra. Se aquela cidade estiver edificada ou reedificada, significa que eles vão poder adorar a Deus. Por isso que daqui a pouquinho vai entrar um personagem a partir do capítulo 6 de Neemias que é fantástico. Um cara chamado Esdras. E é Esdras com Neemias que vai dizer, Neemias, você já está terminando os muros, então agora vamos começar a restaurar o coração do povo. Interessante que Deus primeiro traz a estabilidade, para depois nos levar à intimidade. Então quais são os teus sonhos? O que você espera para esse segundo semestre de 2023? O que você espera para o seu casamento, para a sua vida, para o seu namoro, para os seus estudos, para as suas pós-graduações? Quais são os teus sonhos? Coloque um plano de ação. Ah, pastor, eu não sei por onde começar. Comece com 2 joelhos no chão. Esse é o plano inicial que vai abrir as portas dos céus. Esse é o comando que nós damos ao Senhor. Não no sentido de dar ordem, por favor, mas no sentido de dizer, Senhor, eu estou entregando meu casamento, porque até aqui eu não sei o que fazer. Eu estou entregando o meu filho aos meus filhos, porque até aqui eu não sei o que fazer. Eu estou entregando minha vida financeira, porque até aqui eu não sei. Enfim, eu não sei o que fazer. Nunca é tarde para dobrar os joelhos. Tem um cântico muito antigo, acho que a Edinalva deve saber. Não porque ela é velha, tá, gente? Porque ela canta. Na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. E às vezes nós precisamos voltar a essa verdade. Eu gosto muito dessa frase, é um autor secular, ele diz o seguinte: quando você vê um negócio bem sucedido, é porque alguém algum dia tomou uma decisão corajosa. Meu amado, a decisão que restaurou os muros de Jerusalém começou quando ele ouviu a notícia e durante 4 meses jejuou e orou e buscou uma resposta do Senhor. É ali que tudo começou na vida dele. Então, 3 lições que nós precisamos tirar antes de entrar no texto. A primeira lição é: enxergue as suas necessidades. Quando Jesus chega para Bartimeu, eu gosto de falar isso, que Jesus fala, Bartimeu, o que você quer?
Ele sabia o que ele queria. Se Jesus chegar para você agora e falar assim, o que você quer? Eu tenho uma listinha aqui, tá, amado? Vai que eu sou pego de surpresa? E não são coisas materiais, não. Sabe qual é o meu maior desejo? Ser amigo de Deus. Ser o cheiro suave e agradável ao Senhor. Ser uma pessoa que realmente possa transmitir aos outros o amor e a graça de Deus. Mas nós precisamos olhar. E aí eu sei quais são as minhas necessidades. Eu sei o que eu preciso da minha casa. Eu sei o que eu preciso na vida da Khadija, apesar de estar casada. Do Malik. Eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu oro. Eu sei o que eu preciso para a vida da Ângela. Quais são as suas necessidades em qualquer outra área? Neemias enxergou. A segunda coisa que ele fez, ele confiou em Deus. Ele tinha projeto? Não. Ele era um arquiteto? Não. Ele era um engenheiro para poder fazer os cálculos? Não. Ele era apenas um copeiro do rei, um garçom dentro do palácio. Não importa o que você seja diante dos homens. O que importa é o que Deus quer que você seja diante dele. Isso faz toda a diferença, meu amado. Às vezes nós queremos ser conhecedor disso, conhecedor daquilo outro. E às vezes nós esquecemos que o que Deus espera da minha vida e da sua vida é simplesmente isso. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Talvez o teu chamado, meu amado, seja para ser músico. Talvez o teu chamado seja para ser um pregador, um evangelista. Alguém, empático para trazer visitantes para essa casa. Talvez o teu chamado, que a igreja fala amém. Talvez o teu chamado seja para ser um milionário dessa casa, para abençoar essa obra. Você sabia? Falou para ser servo, ninguém quer. Falou para ser evangelista, ninguém quer. Mas falou para ser missionário. Eu sinto que é de Deus essa palavra. Meu amado, o problema de ser missionário, sabe o que é? Missionário, milionário. Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Hoje de manhã eu contei uma experiência que eu tive lá em Curitiba. E alguém chegou, deixa eu ver o tempo. Alguém chegou para mim e falou, pastor, eu descobri que eu dou o dízimo mais alto nessa igreja. Lá em Curitiba, eu falei, que benção, né, amado? Não sei como que você fuçou isso, mas tudo bem. Aí ele falou assim, vamos colocar em termos de hoje. Eu dou R$1.000 de dízimo. Eu falei, amém, você deve ganhar 10 mil, que é 10%, né? Não, pastor, é muito dinheiro para essa casa. E o pessoal aqui dá tudo 50, 20, vamos colocar assim. Aonde você quer chegar? Eu falei para ele, tem como eu abaixar o meu dízimo? Eu falei, tem. Para quanto você quer? Eu queria dar uns 700 por mês. Eu falei, perfeito. Mas não vou ficar em maldição? Não. Mas pode abaixar o dízimo assim, pastor? Pode. Como é que a gente faz? Você vai sentar aqui, eu vou orar por você agora. Chamei algumas pessoas, coloquei a mão na cabeça dele, Senhor, a partir de agora, que o salário dele abaixe para 7 mil. Aí ele deu um tapa na minha mão. Que isso, pastor? O senhor está me amaldiçoando? Não, meu amado. Eu estou te fazendo entender a legalidade. 10% é 10%. Mas se você é empresário, fica mais difícil? Fica. O assalariado fica mais fácil. Mas é entre você e Deus. Então, antes de você levantar a mão e dizer, eu quero ser milionário, veja o teu coração. Porque às vezes, algumas pessoas começam a pensar assim, nossa, eu já fiz tanto. Mas o que Deus fez por você? Confie em Deus, meu amado. Confie que Deus faz a diferença. Confie que Deus pode trazer a existência. Terceira coisa que ele fez, ele colocou o plano em ação. Ele não ficou só, Senhor, não, eis-me aqui. Eu quero ser instrumento de bênção nas tuas mãos. Essas são as 3 lições que nós aprendemos com Neemias. E avançando no texto de hoje, o sumo sacerdote e Eliasibe e seus irmãos, o sacerdote, deram início ao trabalho. Eu gosto muito de nomes. Tá? Nós precisamos tomar cuidado com os nomes que a gente dá para os nossos filhos. A gente precisa tomar cuidado mesmo. Eu já apresentei o Michael Jackson para Deus. Foi uma família que nasceu uma criança em homenagem ao Michael Jackson, botou o nome. Então a gente precisa ter nome. Aonde você quer? O que você quer com tudo isso? E Eliasibe é um nome muito interessante no hebraico. Que significa o Senhor é quem restaura.
Olha que detalhe impressionante. A primeira família que vai começar a restauração das portas é exatamente o cara que tem um nome que chama O Senhor Restaura. Meu amado, para mim isso é profético. Uma vez eu estudei todos os nomes do capítulo 3 no aulão. Eu tenho vontade de repetir esse estudo. Isso é profético. Cada nome daquele sujeito, daquele indivíduo, também é muito fácil porque os nomes em hebraico todos têm a ver com Deus, né? Então, mas cada nome tinha um significado. E antes de entrar na mensagem do que nós vamos estar falando, pensa aqui comigo. Para você começar alguma coisa na sua vida, em qualquer área, você precisa ter esse nome gravado no teu coração. É o Senhor quem restaura. E a segunda palavra que eu destaquei aqui é a palavra trabalho, que é a palavra banar em hebraico. Significa restaurar, edificar, trazer ao propósito. É a mesma ideia da palavra barak, que é abençoar, trazer ao propósito original. Meu amado, Deus quer trazer eu e você ao propósito original. No meu casamento, na minha vida secular, na minha vida ministerial, em todas as áreas. Mas Deus também quer trazer eu e você para o propósito original dEle. E qual que é o propósito original de Deus? Que eu e você sejamos, para Ele, filhos. E filhos, nós precisamos entender a diferença entre filhos e criatura. Eu acho que você já sabe disso. Todo mundo é criatura. Todo mundo. Deus criou todas as coisas. Eu não vim do macaco e nem de uma ameba. Eu nasci debaixo de um plano e propósito de Deus. E cada um de vocês aqui também. Então nós somos criaturas. Mas a partir do momento que eu entendi que é Jesus Cristo, o autor da minha salvação, que é Jesus que morreu naquela cruz pelos meus pecados, não foi a religião, não foi a igreja, não foi papa, não foi pastor, foi Jesus. Mas que também ressuscitou o terceiro dia e hoje intercede pela minha vida. Então aquele dia que eu falei, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, e comecei um processo de vida cristã, eu passei a viver o propósito de Deus. Eu voltei ao sonho de Deus. Eu voltei àquilo que Deus deseja para a humanidade. Ah, mas então por que tantas coisas ruins acontecem? Aonde estava Deus quando isso aconteceu? É o que os grandes filósofos já perguntaram. Deus sempre esteve, Deus sempre estará no mesmo lugar. É a humanidade que não quer olhar. Porque ir para Deus significa viver uma vida em santidade. Hoje eu preguei, hoje de manhã, sobre isso. Viver uma vida em santidade significa disciplina. Nós precisamos aprender a viver essa verdade. Começaram na porta da ovelha, e isso aqui é interessante, eles deram um muro, deram a volta inteira e terminaram na porta da ovelha. Ou seja, precisamos voltar ao primeiro amor. Meu amado, eu e você precisamos voltar ao primeiro amor constantemente. Amém? Nós precisamos voltar. O que é voltar ao primeiro amor, meu amado? É voltar a uma vida de oração. É voltar a uma vida de leitura. Sabe, eu gosto de músicas, mas coloque uma música de adoração. Cada coisa ao seu momento. Às vezes nós precisamos aprender a nos aquietar diante de Deus. Hoje de manhã uma pessoa que leu o livro lá, que o prefácio do Luciano Subirá, que ele fala, né, do pastor Miyake, e eles perguntaram a história do chimarrão. Eu falei, deixa eu contar a história do chimarrão. Porque uma pessoa, o Farley, uma vez me procurou, pastor, eu quero aprender como o senhor, caminhar com Deus, quero ser um homem de Deus. E ele todo agitado, eu falei, primeira coisa que você tem que fazer é aprender a tomar chimarrão. Eu já contei 1000 vezes aqui. Porque para tomar chimarrão, você queima a língua. Você tem que tomar devagar. Você tem que aprender a se aquietar. Você tem que ficar quietinho diante do Senhor. É claro que uma boa erva, uma boa cuia, uma boa bomba ajuda. E não me venha com tererê. Às vezes nós precisamos ter essa praticidade de voltar, aprender a se aquietar diante do Senhor. Dizer, Deus, eu te amo. Deus, eu estou aqui para dizer que tu és o meu Deus. Eu estou aqui, Senhor, para dizer que eu quero viver essa verdade. Essa porta ficava perto do templo, também era uma entrada para os peregrinos e adoradores que iam à casa do Senhor. Interessante que a primeira porta, eles poderiam escolher
entre as outras 11 portas, eram 12 portas ao total, 10 principais e 2 seculares. Então ele podia pegar entre as 10, por que começar sobre essa? Eu creio que é uma mensagem por detrás, meu amado, que tudo começa pela questão de ser ovelha. E ser ovelha significa discipulado, disciplina, vida de oração, vida de adoração e vida de comunhão. Meu amado, qual foi a última vez que você parou na sua casa e abriu a Bíblia para ler? Não no smartphone, essa aqui, de papel. Qual foi a última vez que você parou quieto, desligou a televisão, desligou o teu WhatsApp, desligou tudo e falou: Deus, eu quero ficar um pouquinho na tua presença. A ovelha conhece a voz do bom pastor. A ovelha sabe quem é o seu pastor. A igreja hoje está ouvindo muitas vozes. Vozes de coach, vozes humanistas, vozes até de psicólogos. Mas a igreja precisa voltar a ouvir a voz do bom pastor, que ama a minha vida e que ama a sua vida. Essa porta tem um significado que tudo começa por uma questão de disciplina diante do Senhor. Essa é a entrada das nossas vidas para uma vida consagrada ao Senhor. Jesus disse, o grande João, capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, é como se Jesus estivesse falando. É que a minha garganta está bem ruim hoje, tá? É como se Jesus estivesse falando, olha, se você quer começar uma caminhada comigo, começa pelo começo. E qual que é o começo? É a simplicidade do Evangelho. Começar a ler, talvez, as cartas paulinas. Começar a parar e dizer, Senhor, eu não sei nem como orar. Por isso que o próprio Jesus ensinou nós a orar, nos deixou um princípio. O problema todo é que nós pegamos a oração do Pai Nosso e transformamos ela num mantra, numa reza gospel. E nós esquecemos que aquilo é um modelo para você dizer, quando você vai orar, saiba que existe um Deus que se tornou Pai sobre a tua vida, que habita nos céus, que quer trazer o pão nosso de cada dia, que quer nos livrar das tentações e também do mal. Isso é uma vida de oração. Às vezes eu vejo pessoas falando tantas coisas, pai de Abraão, pai de Isaac e de Jacó, cita os patriarcas inteiros, mas não é capaz de falar, Deus, eu te amo. Você já pensou o teu filho chegar para você e começar a falar a genealogia da sua família, para depois falar para dizer, olha, eu te amo? Não dá, não, chega no final logo. Orar é se colocar diante do Senhor e dizer, eis-me aqui, Senhor. Às vezes, a maior oração que eu e você podemos fazer, sabe qual que é? A oração do silêncio. Como é que você acha que Daniel ficou ali? Senhor, está amarrado esses leões. Senhor, manda um anjo fechar a boca. Não, para mim ele ficou assim, bom, Deus, estou aqui preso por tua causa. Não voltei atrás. Não abri mão, como diz o resgate. Não me contaminei com os manjares do rei. Ninguém ficou, nenhum escritor contou. Dava para ouvir o gemido, o chorar, o gritar, né, de Daniel naquela cova. Não. O silêncio estava tão grande que o rei chega. Daniel, você está aí? Você está aí ainda? E Daniel estava dando risada com os leões, contando historinhas para os leões. Porque quando você está na presença de Deus, com comunhão com o Senhor, meu amado, o teu maior inimigo, aquele maior fofoqueiro, aquele maior intriguento, vai reconhecer que há algo diferente sobre a tua vida. E você vai poder mostrar esse poder, esse gracioso do Senhor. Veja só o que o João fala aqui. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Olha que João continua falando. Eu sou o bom pastor, Jesus, né? Colocando, e João escrevendo. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você já pensou hoje, dia dos pais? Porque se a gente pudesse tomar decisão pelos nossos filhos, você não tomaria? Quando o Malik nasceu, e o médico falou como que ele ia ficar vegetando naquela cama,
Foi uma luta de oração entre eu e Deus. Quando o Malik começou com aquela dor do nervo ciático, nem ele sabe disso. Faz assim, Malik, lá. A Ângela um dia me pegou orando. E eu estava orando assim: Senhor, tira toda a dor dele e passa para mim. Porque eu sabia e via quanto que o Malik chorava de dor. Porque isso é ser pai. É ou não é, Guilherme? A gente olha e fala: não, Deus, não aconteça nada com a minha Gabi. Deus livra. Isso é ser pai. Agora imagina Deus no trono, olhando todo aquele sofrimento de Jesus, do filho dele, sendo chicoteado, carregando aquela cruz, tendo aqueles pregos perfurados nas suas mãos. E esse próprio Jesus olha para o Pai e fala: por que me abandonaste? Olha que frase. E talvez naquele momento Jesus pensa: não, vai ter o Silas, né? Lá em Apucarana, naquele dia 24 de junho de 1976, ele vai precisar aceitar a mim como Senhor e Salvador da vida dele. Vai ter um dia que o Guilherme vai precisar me aceitar como Senhor e Salvador, e ele vai ser instrumento de bênção no louvor. É ou não é? Amém? Aqui. E assim vai com cada um de nós. Eu acho que Jesus respira e fala: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Às vezes nós precisamos parar para pensar nisso. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Na minha caminhada com Deus, 40 anos de pastor, eu já contei que o meu maior sonho era ouvir a voz de Deus audível. Eu sempre achava que quando Deus ia falar, ia vir com efeitos especiais, a lá Steven Spielberg: eu sou Deus. Primeira vez que Deus falou comigo, Ele falou: Silas, Silas, Silas. Manso e suave. Eu sempre falo que aquele dia eu aprendi que Deus sabia o meu nome. Repetiu 3 vezes. E para quem não sabe, quem já escutou, vai escutar de novo. A frase termina assim: todo mundo me pede alguma coisa, porque eu estava pedindo, mas ninguém me pede para ser servo. Deus me calou naquele dia. Naquele dia Deus me calou. Às vezes, meu amado, segunda vez que eu ouvi a voz de Deus é interessante. Eu estava numa crise, aí entrou um caminhão na minha frente, meu carro balançou e veio aquela voz assim: leia o que está escrito no para-choque do caminhão. E estava escrito: quem esquenta a cabeça é palito de fósforo. Aí Deus falou: Silas, você é meu filho ou você é palito de fósforo? Então, se você é meu filho, não esquente a cabeça. Meu amado, nós precisamos ter essa intimidade com Deus para conhecer esse Deus que quer fazer a diferença na minha vida. Essa porta precisava ser restaurada para que o maior amor para com a humanidade passasse dela. Você sabia que por essa porta Jesus saiu carregando a cruz? Você sabia que essa porta entrava as ovelhas? Você sabia que por essa porta tem toda uma questão simbólica? Talvez quando Eliasibe estava restaurando essa porta, ele não sabia o que estava para acontecer. Às vezes você está aqui e você não sabe o que está para acontecer. Talvez uma palavra está sendo liberada nessa noite e você não sabe o que está para acontecer. Mas Deus sabe o que Ele quer estabelecer na minha vida e na sua vida. Toma posse, meu amado. Confia no Senhor. E eles consagraram e colocaram as folhas do portal no seu lugar. Essa palavra no hebraico é a palavra kadosh, muito conhecida nossa, né? Que é separar, é se colocar em Deus e para Deus. Meu amado, santidade não é uma auréola. Santidade não é você ficar no monte orando. Santidade não é você ficar falando um monte de coisa. Santidade é você caminhar, quer na sua empresa, quer na sua sala de aula, quer em qualquer lugar, mas com um coração certo que Deus está vendo todas as coisas. Por isso que a palavra de Deus fala que o temor a Ele é o princípio da sabedoria. Quem aqui já foi jovem, já namorou? Imagina você com a sua namorada e o pai da namorada sentado na sua frente, à frente dos dois,
olhando. Pode continuar namorando minha filha. Eu imagino o Anderson fazendo isso, né? Com uma arminha assim na mão, né? Pode continuar. É porque ele é militar, tá, gente? Pode continuar namorando minha filha. Eu te pergunto, homem, você teria coragem de ter mão boba? Você teria coragem de fazer alguma coisa? Não, por quê? Porque o olhar do pai está sobre a menina. Isso é o temor de Deus, é saber que Deus está olhando para mim e para você. E Ele sabe o que passa nos nossos corações. Santidade me leva a uma vida de compromisso com os princípios e não com a religiosidade. Meu amado, muitas pessoas perguntam, o que é Monte Hebron proíbe? Monte Hebron não proíbe nada. Então quer dizer que ela é uma igreja libertina? Libertinagem opera também? Não. Eu entendo, meu amado, aquilo que é um princípio. E foi uma das coisas que eu falei hoje de manhã. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O problema todo é com que parâmetro nós vamos nos examinar. Se a secularização está dentro dos cristãos. Se o relativismo está dentro dos cristãos. Como é que eu vou ter um princípio e dizer, peraí, isso aqui eu sei que não agrada a Deus. Agrada a minha carne, mas é gostoso. Não é? Tem algum pecado ruim? Me poupe. Não tem, todo pecado é gostoso. Até falar mal do vizinho é gostoso, gente. Agora, as consequências do pecado que nós não paramos para pensar. É isso que é o temor. Você começa a entender. Você começa a entender. É chá, viu, gente? E apesar que não é chá muito bom não, viu, Grace? Mas é chá brasileiro. Isso aqui é chá, viu? Já me perguntaram, o que o senhor fica tomando lá? É chá. Mas essa santidade, meu amado, ela tem que nos levar a viver uma vida linda, maravilhosa, mas com princípios. É isso que Paulo falou, todas as coisas eu posso fazer. Meu amado, eu posso fumar, eu posso aprontar, mas a minha vida com Deus me leva a dizer o seguinte, não é isso que eu quero. Porque eu sei que isso vai desagradar ao Senhor. Então, essa porta da ovelha, que significa o começo, a entrada para uma vida de oração, de comunhão, deveria nos levar a entender que eu quero fugir do pecado, mesmo gostando dele, mas porque eu tenho um princípio maior. Veja o que Paul Preston fala, é um professor lá da Sul-Americana. Logo, viu? Cadê o José? Teremos um aluno novo lá, viu? Em nome de Jesus. A religião evangélica está virando uma religião de massas no Brasil. E o que sempre acontece com as religiões de massa é que elas passam a se parecer cada vez mais com a sociedade. Em vez de transformar a sociedade, a religião é transformada pela sociedade. Meu amado, é triste isso. Mas eu e você fomos chamados para ser sal da terra. Eu te desafio, começa lá em cima. Vai descendo. Alguém conhece o pastor Silas? Começa descendo. Tem continho em tudo quanto é lugar também, tá? Começa a perguntar. Alguém conhece o pastor Silas? Começa. As pessoas me conhecem nesse bairro. Sabe que eu sou pastor? Sabe que eu sou um homem de Deus? E não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu já escutei. O Senhor é uma pessoa diferenciada. Eu falo, é o amor e a misericórdia de Deus. Para quem não sabe, nós oferecemos a essa igreja por postos de saúde, que a prefeitura não tem recurso. E quando acontecem as atividades, pilates, exercício de fibromialgia, reunião dos psicólogos, enfim, as pessoas saem agradecendo. E essa semana, o Tony não está aqui, veio um filho de uma senhora fazendo exercício, buscar a mãe, e ele falou assim, olha, se todas as igrejas fizessem isso, talvez muita coisa iria mudar. Sabe o que eu falei? Se toda igreja começar por essa aqui, seguíssemos os valores do reino de Deus, quantas coisas não iriam mudar? Nós precisamos entender isso. A vida cristã, meu amado, então não é vivida por regras, nem vivida por força. Não faça. A vida cristã, ela é vivida pelo Espírito Santo.
mas sim pelo poder do Espírito Santo, quando nós agarramos a promessa e preceitos da palavra de Deus. Vida cristã é saber, sim, que Ele vai na minha frente abrindo as portas fechadas. Sim, que Ele é o meu refúgio, que Ele é minha fortaleza. Sim, maior aquele que está em mim. Sim, mas também saber andar em santidade, porque Ele é santo. Não mintais mais uns aos outros, porque Ele é santo. Tenha uma vida cristã autêntica, porque é isso que Deus espera da minha vida e da sua vida. E em seguida levantar o muro até a torre de Sem e a torre de Hananel. Imagina, meu amado, vocês têm uma ideia. Eles fizeram a porta, aí a pessoa vinha para passar por aquela porta, sabia que era a porta da ovelha, o poço de Betesda estava ali do lado. Eu estive lá, glória a Deus, estive lá. É fantástico, estava lá. Todo um processo de purificação de quem vinha para entrar em Jerusalém, para ir no templo, era purificado ali. Mas quando a pessoa estava saindo, ou mesmo entrando, ela via essas duas torres. Existem fotos dessas duas torres, aí, quando em 67 eles conquistaram essa região. E aí imagine o que essas torres falavam. A torre 100 significa os impossíveis pertencem a Deus. Então a pessoa está saindo preocupado com casamento, preocupado com qualquer área da vida. E ela olha para a torre e fala, não, os impossíveis pertencem ao Senhor. Mas olha o que diz a segunda torre no hebraico. Deus é quem me favorece. Então você fala assim, eu tenho a porta das ovelhas, eu quero viver uma vida cristã autêntica, eu quero algo novo, como foi cantado aqui nessa noite, eu quero viver algo novo, eu sei que é Deus, né, que a Ele que pertence todos os impossíveis, e eu sei quem é Deus que me favorece. Você já pensou? Você já pensou você começar uma segunda-feira assim? Dizendo, Senhor, eu quero viver algo novo. O nosso problema, meu amado, é que nós começamos as nossas segundas-feiras já com as nossas preocupações. O apóstolo Pedro fala assim, cara, lance para Ele toda a vossa ansiedade. Não ande preocupado com coisa alguma. Lance para Ele. O problema nosso é que nós lançamos e que somos imediatistas. É aquilo que eu já falo constantemente, desde que nós entramos, né, mudamos o ano. O processo para nos levar ao propósito é um processo demorado. Porque Deus não quer simplesmente te abençoar. Eu já disse aqui, e vocês que tomaram posse para ser milionário, presta atenção, antes de você ser milionário, Deus precisa mudar o meu coração, o seu coração. Para que toda essa riqueza você saiba, que você vai poder viajar, você vai poder pagar um carro bom para o pastor Silas, não é pecado, amém? Levar o pastor Silas para jantar no Outback não é pecado, amém? Você vai poder desfrutar, sim, mas você vai ser fiel para missões, para a igreja, para as pessoas necessitadas. Porque as coisas, meu amado, quando você começa a entender isso, você começa a viver algo novo. Você começa realmente a caminhar para essa verdade. Então, não importa se o nosso início foi contagiante, mas sabemos que os impossíveis pertencem a Deus e é Ele quem restaura. Então, nós não podemos e nem devemos desistir. Vai valer a pena. Não desista. Não desista do seu casamento, da sua vida, da vida dos seus filhos. Não desista dos seus sonhos. E não desista de ser um servo. Não desista de ser um vaso. Não desista de ser alguém que vai agradar o coração do Senhor, mesmo que você tenha falhado. Nós falhamos. Eu falho, você falha. Mas não vamos desistir. Vamos avançando para aquilo que Deus estabeleceu. Para isso, meu amado, busca Cristo, coloca diante dele o seu fardo, confesse o seu pecado. Senhor, tu sabes que a minha carne é fraca. Senhor, tu sabes, Senhor, meu amado, confesse o seu pecado. Senhor, eu sou um pecador. E o meu pecado é este. Dê nome ao pecado. Senhor, me perdoa multidões de pecado, meu amado. Isso é religiosidade. Senhor, o meu pecado é este. Davi só foi perdoado quando ele disse, quando eu confessei o meu pecado.
aí eu fui perdoado. Reconstrua a sua vida pelo prisma da palavra de Deus. Reconstrua a sua vida a partir daqui. Não é o que exatamente você acha ou você pensa. Para isso, meu amado, viva pela Bíblia. Viva pela palavra de Deus. E eu quero terminar orando isso aqui com você, meu amado. A minha oração é que Deus possa restaurar o seu vigor em Cristo, né, para você prosseguir com a fé e a esperança e o amor, para que você ore, suplique pelo olhar gracioso de Deus, para que você leia a Bíblia, disponha-se a ouvir a voz de Deus, para que você viva em comunhão. Meu amado, eu gosto de ver essa casa cheia, não é para dizer, nossa, como a igreja está cheia. É para que nós possamos viver em comunhão. Nesse tempo de redes sociais, nesse tempo de Instagram, esse tempo de superficialidade, sabe o que nós precisamos? É um olhar para o outro e dizer, Deus te abençoe, meu irmão, olhando nos olhos. Por isso, quando terminar o culto, não saia correndo. Fica um pouquinho, converse com as pessoas. Não saia correndo. Fique. Mas ninguém me cumprimentou, fica parado que alguém vai te cumprimentar. Ah, mas ninguém olha para mim, então fica naquela porta lá assim, ó. Quero ver agora ninguém me ver. Porque às vezes o nosso sentimento de autocomiseração, de vitimização é tão grande que a gente fica num cantinho lá assim. Está vendo? Ninguém olhou para mim. Não tem como mesmo, nessa escuridão, ninguém vê a Thaís lá. Sorria, Thaís. A minha oração, meu amado, é que Deus possa restaurar a tua vida. Que você venha ter uma vida de oração, uma vida de leitura, e aprenda a viver em comunhão. Por isso eu quero te convidar, mesmo assentado, você abaixa a sua cabeça. Eu vou fazer uma oração, se apenas concorde com ela. Senhor, eu oro para que a partir de hoje, essas lições que nós aprendemos nesse texto, possa ser operacionalizado em nós. Que durante a semana, teu Santo Espírito venha trazer à memória aquilo que o Senhor falou, aquele ponto, aquela palavra específica, seja na mensagem, seja no louvor. Mas eu clamo para que o Senhor venha restaurar cada vida aqui, para que possamos viver o princípio da tua palavra. Eu oro para que tenhamos uma vida de oração, Senhor, para que saibamos orar. Eu oro, Senhor, para que saibamos ler e buscar a tua palavra. Eu oro, Senhor, para que possamos viver em comunhão uns com os outros. E eu declaro, Senhor, a tua bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.